Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Ghost. É um filme que tem cheiro e gosto, né? Tipo, sessão da tarde, traquinas de morango com Nescau, Demi Moore de cabelinho curtinho, a cena clássica deles dois lá fazendo o vaso de barro. É um filme que quando você assiste pela primeira vez, como eu disse, né? Tipo, sessão da tarde ali, você acaba olhando muito mais a parte espiritual do filme, né? Tipo, é um filme que, pô, tá falando de uma pessoa que foi assassinada, que você descobre no decorrer do filme, que foi por um dos seus melhores amigos, por conta de dinheiro, né? Queria roubar ali uma espécie de um pendrive, ele reagiu ao assalto e acabou sendo morto, né? Ele foi morto basicamente pelo melhor amigo dele por conta de dinheiro, né? Quando você assiste esse filme, essa parte da mediunidade, né? Tipo, de você morrer e o seu espírito barra alma continuar aqui no mundo real, com certas pendências. Essa parte espiritual, Daniel, quando assisto, eu nem me ligo tanto, assim. Acho interessante quem possivelmente é espírita, ao assistir esse filme, é impactado de uma forma completamente diferente. Só que quando eu vejo esse filme por uma outra ótica, a palavra que me vem em mente é pendência. Tipo, e não é a pendência dos mortos aqui, eu coloco mortos entre aspas, mas é a pendência dos vivos. Aí você pode estar pensando, ué, mas como assim pendência dos vivos? Tipo, uma das cenas mais marcantes do filme é a parte do eu te amo. Que ele não diz eu te amo pra Molly. Tipo, ele gosta dela, né? Visivelmente ele gosta dela. Tanto que quando ele percebe que ela tá correndo em perigo, ele encontra, né, a médium interpretada pela Whoopi Goldberg. Mas ele em vida, ele não disse pra ela que a amava. Ele morreu, né? Mas ele não disse que a amava. E eu lembro que no filme, ele conversando ali com a médium, ele começa a falar um monte de informações que só a Molly sabe, assim, que só os dois sabem daquilo. A viagem tal, que você gosta de tal coisa, sei lá, você em dias de frio dorme com duas meias, tipo, coisas que só os dois sabiam, assim. Eles tinham uma intimidade, tinham uma relação, mas ele não disse para ela em vida que a amava, assim. Essa pendência dos vivos é algo que, do ponto de vista psíquico, causa muito sofrimento. Tem uma música do Paulo César Baruch, um cantor cristão barra, né, segmento gospel, que o nome da música é Flores em Vida. Só o título você já imagina do que se trata, né? Vale muito a pena escutar, independente da sua religião ou crença ou descrença. A música fala bastante disso, tipo, de você dar flores para as pessoas que você ama em vida. Não é esperar que elas morram para você, né, dar falta delas. Tipo, isso acontece muito quando você perde alguém que em vida você não deu o devido valor, digamos assim. Tipo, por exemplo, olha, o meu pai morava na esquina da minha casa e ele morreu. Nossa, quantas tardes de domingo eu fiquei em casa o dia todo deitado, quando eu poderia ter ido lá, tomado um café com ele, conversado com ele. Ou, olha, minha avó morreu e ela morava na casa dos fundos ou na casa de cima, e eu passei meses lá em cima da minha casa, só ia lá embaixo ou subia na casa dela para pegar alguma coisa e ir embora. Tipo, as pessoas, quando perdem um ente querido, muitas são assoladas por esse sentimento de culpa, do tipo, eu poderia ter feito mais para essa pessoa em vida e não fiz. Ou eu poderia ter dito a ela que a amava, mas não disse. Então, assim, esse sentimento de culpa barra arrependimento é algo que muitas das vezes faz parte do luto. Faz parte do processo de luto, assim. Muitas das vezes vem como uma tristeza. Tipo, você perde alguém que você ama. Isso eu tô falando dos vivos, né? Tipo, o morto não passa pelo processo de luto, né? Tá morto.
Então, assim, a pessoa, quando ela vai embora, ela não é que ela deixa um buraco, né? As pessoas costumam usar essa expressão. Nossa, fulano de tal, quando morreu, me deixou um buraco. Não. Fulano de tal, quando morreu, apontou justamente pro buraco que há em você, assim, para essa falta, entendeu? Tipo, você perde o lugar que você ocupava para essa pessoa. Por exemplo, vamos dizer que você era o filho favorito da sua mãe. A sua mãe fazia as coisas para você, cozinhava ou pagava alguma conta quando você não conseguia pagar, ficava com seu filho ou com sua filha para você trabalhar, levava ele no médico, conversava com você, te aconselhava. Você estava nesse lugar de filha favorita. Quando você perde a sua mãe, você não perde só a sua mãe. Você perde esse lugar também. Tipo, as pessoas às vezes comentam, nossa, eu perdi minha mãe, o que vai ser de mim agora? Tô dando um exemplo, né? Que mãe é algo bem, bem pesado, mas pode ser com um amigo, com uma esposa, uma namorada, um namorado, tipo, pô, eu perdi o meu melhor amigo. Eu perdi. Quem vai me escutar agora? Tipo, olha essa perda aqui, como tem a ver com a gente, né? Tipo, quando alguém morre, aponta muito pro nosso narcisismo. Tipo, por que ela me deixou? Olha só, olha o quão neurótico nós somos, né? Tipo, quando uma pessoa morre, tipo seu pai, sua mãe, o avô, a avó, muitas das vezes você sente raiva dessa pessoa por ter morrido. Às vezes a pessoa morreu de um acidente, morreu de uma doença, morreu, né, de morte morrida, como dizem os antigos, e o sujeito às vezes fica com raiva. Nossa, por que ele morreu? Por que ela me deixou? Por que ela me abandonou? Tipo, sendo que a pessoa morreu. Tipo, às vezes o neurótico reage dessa forma. Tipo, por que você morreu? Assim, por que você me abandonou no momento que eu mais precisava? Você não estava aqui. Você estava morto. Entende? Tipo, esse sentimento assim de raiva, isso também faz parte do processo do luto. Raiva não da situação em si, mas em relação a essa perda. É uma perda que aponta a minha falta. É uma perda que aponta a minha incompletude. É uma perda que deixa um vazio. Um exemplo. Meu pai morreu ou minha mãe morreu. Ninguém nunca vai me amar como a minha mãe me amou. Ninguém nunca vai me amar como meu pai me amou. Então, assim, esse lugar fica um lugar vazio, mas é um lugar vazio que preenche o sujeito por completo. Tipo, a pessoa não consegue, entre aspas, seguir em frente. Essa ideia de seguir em frente não existe do ponto de vista psíquico, quando estamos falando de luto, né? Já comentei isso em outros vídeos, né? O sujeito passa a reinvestir em novos objetos. Ele substitui um objeto por outro. Mas ele ainda mantém, muitas das vezes, objetos pessoais da pessoa. Então, tipo assim, ela não se livrou das coisas do namorado, né? Do parceiro dela. Tipo, quando alguém morre, muita gente tem dificuldade de dar roupa, de dar objetos que a pessoa tinha, de entregar livros. Tem gente que quando morre, constrói quase que um santuário da pessoa. Tipo, ah não, a minha tia, a minha mãe era costureira. Não, o quartinho dela tá ali, com a máquina, as coisinhas que ela gostava de usar e tal. Isso acontece muito com pais que perdem filhos pequenos. O quarto vira quase que um santuário, né? Tipo, a mãe às vezes entra todo dia ali para arrumar, para deixar as coisas como ele gostava, né, de deixar quando estava vivo. Então, os mortos aqui, né, revelam a nossa incompletude, a nossa falta. E aqui no filme algo que me chama a atenção é essa pendência, tipo, ele deixa algo pendente. Ele morre, mas ele morre sem dizer que ama a Molly. É um filme de romance, pô, tem uma das cenas mais marcantes. Eu particularmente não gosto do segundo ato pro final,
porque eles focam demais na parte, como eu disse anteriormente, né? Essa parte espiritual não me toca muito. Eles focam demais nessa parte espiritual, do tipo, o amigo dele, né? Tem aquela cena lá que dá a entender que o amigo dele vai para algum lugar onde será punido, não sei muito bem se é inferno, se é purgatório ou coisa assim. Eu acho que o filme, na minha concepção, né, ele se perde um pouco nessa parte espiritual, apesar de ser a proposta do filme. Mas para mim eu gostei muito mais da parte do romance, tipo, a relação dos dois essa cena do vaso, caramba, a música no fundo é muito bonita, tipo, e principalmente quando você entende o contexto da cena, né? Dela tá ali com insônia, fazendo ali o vaso e tal. E se você parar para pensar, olha só que interessante. Quando você vê um vaso, quando você compra um vaso, você coloca planta, você coloca, sei lá, algum objeto. Esse vaso tem um buraco. Tem um buraco dentro desse vaso. Mas você constrói o vaso a partir de um vazio. Preste atenção. Tá ali aquela maquininha ali, né, com argila e tal, e ela tá colocando a mão, ele ali atrás dela. Cara, é uma das cenas mais bonitas assim da história do cinema. Mas olha só o quão simbólico é essa cena. Tipo, ela constrói algo a partir do nada. Tipo, o que faz o vaso ser um vaso não é a borda, mas é o vazio. Tipo, é algo que se constrói a partir de um vazio. Você toma o vaso, óbvio, por ser um objeto que você está vendo uma borda ali. Mas essa borda está em volta de um vazio. Tipo, o vaso ele se constrói a partir de um vazio. E quando ela tá ali, né, junto com ele e o vaso dá aquela molengada assim e coisa, você tem que construir de novo. Não é de imediato. Tipo, ela não faz. Um cara que é oleiro, né, uma mulher, pessoa que trabalha com isso, sabe que ela vai errar várias vezes, que o vaso não vai sair de primeira. Tipo, tem toda uma questão ali da argila, com a água, o posicionamento das mãos, né? A velocidade ali que está rodando e tal. Então, assim, é uma cena muito bonita porque, para mim, me remete muito ao processo do luto. Tipo, não é fácil, e é algo que aponta para um vazio que existe em nós. Tipo, para uma falta, entende? Porque quando alguém morre, dependendo da pessoa que morre, se é um ente querido, se é uma mãe, se é um pai, se é um irmão, se é uma irmã, se é esposa, se é um filho, o sentimento que muitas pessoas sentem às vezes é de abandono. Tipo, o outro me deixou. Porque tem a ver com presença. Por exemplo, quando uma pessoa morre e você está lá no enterro e tal, no velório, aí desce o caixão, beleza. Você ainda está um pouco anestesiado, tamanha dor que você está sentindo. Você passa a sentir verdadeiramente a falta dessa pessoa pela ausência dela enquanto presença física. É você escutar o barulho do portão e pensar que essa pessoa está chegando do trabalho, mas não é ela. É outra pessoa. É você ouvir aquele barulho do portão 100 vezes e saber que nessas 100 vezes, nenhuma vez a pessoa que você perdeu vai entrar. É você comer uma comida gostosa, um bolo, um prato, e você falar assim, caraca, é o tempero da minha mãe. Parece o tempero da minha mãe, mas não é. Mas me lembra. Aí a pessoa vai lá e se emociona. Tipo, ou de comer um bolo de cenoura, caramba, olha só essa calda. Eu consigo sentir os pedaços de açúcar. Lembra aquele bolo de cenoura que sua avó fazia lá com Nescau, com água, com açúcar, e ficava aquela calda e tal. Pô, eu senti o gosto, os grãos do açúcar na boca. Nossa, aí a pessoa vai lá e se emociona. Tipo, por quê? Tá lembrando da pessoa que ele perdeu. Tipo, o luto também tá falando disso, assim, tipo,
essa presença física que não está mais ali. Quando você é um bebezinho, tipo, o bebê, ele anseia muitas das vezes também pela presença física da mãe. Tipo, ela tá colocando o bebezinho ali para dormir, aí o bebê pega no sono, ela levanta para ir na sala, mexer no celular, ou sei lá, ver televisão, ou ir ao banheiro. O bebê ele já acorda no desespero. Pequenininho, né? Já acorda no desespero, ele vai atrás da mãe. Por quê? Ele quer a presença da mãe. Tem a ver com presença, tem a ver com cheiro, tem a ver com a voz. Tipo, uma das primeiras coisas que você perde quando você perde alguém em relação à presença física, às vezes é o tom da voz. Caraca, eu esqueci o tom da voz da minha mãe. Eu esqueci o tom da voz do meu pai. Aí a pessoa vai lá e fica vendo algum áudio do WhatsApp várias vezes. Vê algum vídeo antigo para ver a imagem da pessoa, a voz da pessoa. Nossa, eu esqueci o rosto de papai, como é que era. A pessoa vai lá e vê a foto. Tipo, olha só os registros aqui da imagem, da palavra, do som, do cheiro, da pele, os significados que nós vamos atribuindo, né? Tipo, às vezes para você, cheiro de peixe é horrível. Mas às vezes para uma pessoa que o pai era pescador e passava 10 dias fora de casa e quando chegava em casa estava fedendo a peixe, para essa garotinha ou para esse garotinho, esse era o melhor cheiro. Pô, eu sei que meu pai chegou, estou sentindo um cheiro de peixe. Aí às vezes a pessoa perdeu o pai há 30 anos, 40 anos, aí ela passa em frente a um mercado, numa peixaria, sente aquele cheiro forte de peixe e ela ainda se emociona. Tipo, do ponto de vista psíquico, essa é uma na minha opinião, uma das maiores belezas da psicanálise, que a psicanálise nos ensina. Do ponto de vista psíquico, ninguém é mortal, assim. Todos nós somos imortais, sabe? Tipo, esse do outro lado da vida não precisa ser do outro lado, assim. Nessa vida mesmo. Nessa vida mesmo, as pessoas falam das outras que se foram. Tipo, enquanto tiver alguém falando sobre alguém que morreu, essa pessoa de fato nunca vai estar morta. Ela só morre ali no plano, né, físico, ali, né, na carne, no biológico. Mas do ponto de vista simbólico, ela não morre. Do ponto de vista, às vezes, do imaginário, ela não morre. Mas o corpo dela, biológico, morre. Assim. É um filme que fala muito disso, né? Tipo, de pendências que deixamos, no caso que a pessoa deixa em vida e quando morre não tem como voltar. Então, assim, o que você faz em vida, tirando a parte espiritual, né? O que você faz em vida, que é o que prevalece. Quando você morre, você já não tem mais esse tempo. Tipo, óbvio que aqui no filme também acredito, como parte dessa questão da espiritualidade, ele meio que teve uma chance, né? Tipo, de resolver isso que estava pendente ele em vida. Mas falando de uma maneira sem colocar a parte da espiritualidade, né, e tal, é o que você faz em vida. E tem muita gente que mesmo quando o pai ou a mãe morre, o pai ou a mãe se torna ainda mais vivo depois de morto. Então, assim, às vezes a vida da pessoa, ela nem tinha uma boa relação com a mãe, quando a mãe estava viva. Tinha as questões dela, vivia a vida dela, mas aí a mãe morrer, pronto. Começa a surgir várias questões. Caramba, minha mãe morreu e tal, não sei o quê. Aí tem a análise, né? Então, assim, muitos pais, quando morrem, se tornam ainda mais vivos dentro do psiquismo do filho ou da filha, assim, em relação às questões, né, que cada sujeito tem. É um filme muito... Eu gosto desse filme, assim, é um filme com um cheiro de sessão da tarde, né, tipo, bem tranquilo, bem leve, não tem... Assim, tem umas cenazinhas, assim, meio toscas, mas por conta da época, né, o CGI era muito ruim, mas essa parte do romance, assim, do luto, é um filme que fala bastante sobre luto também, tipo... Óbvio que tem ali, né, a presença do Patrick Swayze, né, e tal, como espírito, mas ele está morto. Ele está morto. Quando você assiste o filme, você está tão ligado na parte dele com a Whoopi Goldberg
que você esquece da Molly, pô. A Molly tá vivendo um processo de luto. Tá vivendo um processo de luto. O amor dela morreu na frente dela, basicamente tentando salvar ela. E até depois de morto ele continua tentando salvar ela. Então, assim, é um amor que se estende para além da vida. Tipo, o cara continua amando a Molly mesmo enquanto espírito. Isso é bonito, né? Porque, assim, só reforça essa... Eu não vou dizer ideia, mas, assim... É como se um neurótico precisasse acreditar no amor para a vida ter minimamente sentido. E quando você vê uma história de amor que ultrapassa até a morte, nossa, isso é uma barra de chocolate ao leite com Nutella para o neurótico, assim, tipo, um amor que ele suporta até a morte. Um amor que está para além da morte. Porque a morte implica o que aqui? Pensando do ponto de vista psicanalítico, a nossa própria castração. Nós não somos imortais, assim, no plano físico, né? Tipo, ficamos doentes, temos angústias, temos dores, sintomas, vamos morrer. Então, assim, a morte é também um assunto que nós, enquanto neuróticos, recalcamos o máximo, né? Não queremos falar sobre a morte. Não queremos pensar sobre a morte. Espero que vocês tenham curtido. Acho que esse é o terceiro filme que eu gravo da Demi Moore, né? Eu gravei A Substância, gravei Proposta Indecente e estou gravando Ghost. Gosto muito dela como atriz. Possivelmente eu devo gravar mais uns 2 ou 3 filmes dela aqui. Até o nosso próximo encontro.